Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós iremos fazer a correção da atividade. Então a questão 19 diz o seguinte: qual é a diferença entre o gráfico da velocidade do movimento uniformemente acelerado e o gráfico da velocidade do movimento retilíneo uniforme? Resposta: o gráfico da velocidade do movimento uniformemente acelerado possui uma reta inclinada em relação ao eixo do tempo, ou seja, no gráfico da velocidade do movimento uniformemente variado, nós temos na ordenada a velocidade, na abscissa, no eixo da abscissa tempo. E a retazinha da função destacada, ela sempre será uma reta inclinada em relação ao tempo. Já no gráfico da velocidade do movimento retilíneo uniforme, a reta é paralela ao eixo do tempo. Isso se deve porque, como nós temos a velocidade constante, ou seja, a velocidade se mantém constante em todo o decorrer do tempo, em consequência disso, a reta é paralela à linha do tempo. Em qualquer que seja o tempo decorrido de um móvel em movimento, a velocidade se manterá sempre a mesma. Tá certo, pessoal? Está respondida a questão 19. Para a próxima questão, nós iremos analisar o gráfico da posição em função do tempo para o movimento uniformemente variado. Então, nós vimos na aula anterior que a função horária da posição para o movimento uniforme, a equação é S, posição final, é igual a S0, posição inicial, mais V0, velocidade inicial, vezes o tempo, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Então, no gráfico, nós temos o tempo elevado ao expoente 2 e isso gera uma equação de segundo grau. E na equação de segundo grau, quando eu tenho na ordenada o eixo y, na abscissa o eixo x, nós vemos que a reta, quando substituímos f de x por x, a reta da função vai ser parabólica com cavidade voltada para cima, se o coeficiente for positivo, ou seja, maior do que zero, ou parabólica com cavidade voltada para baixo, se o coeficiente A for negativo, ou seja, menor do que zero. Para a física, não é diferente. Quando a aceleração é positiva, ou seja, maior do que zero, percebam que a reta da função vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima, apresentando também um vértice, que é o ponto inferior, mais baixo da reta da função. Se a aceleração for negativa, ou seja, menor do que zero, a reta da função será parábola com concavidade voltada para baixo. Características, aí detalhe. No vértice, pessoal, a velocidade, o móvel entra em estado de repouso, ou seja, velocidade nula igual a zero. E no vértice, o móvel muda de sentido da trajetória, ou seja, se ele está num movimento progressivo, ou seja, num movimento a favor da trajetória, quando ele entrar no vértice, ele vai entrar em estado de repouso e vai mudar o sentido da trajetória, voltando para o movimento retrógrado, ou seja, andar contra ou seja, no sentido oposto à trajetória. Então, no vértice nós temos velocidade igual a zero, nula. E nesse momento o móvel muda o sentido da trajetória. Outro detalhe importante, nós já vimos que quando a reta da função, da posição em função do tempo, for decrescente, a velocidade é negativa, ou seja, menor do que zero. E se a velocidade é negativa, o movimento será retrógrado. Agora, quando a reta da função é ascendente, ou seja, ela é crescente, nós temos que a velocidade será positiva, ou seja, ela será maior do que zero. Detalhe, como nós temos aqui o vértice, no início, nesse primeiro ramo da parabólica, ou seja, o primeiro ramo
vai desse ponto até o vértice. Nesse primeiro ponto, ó, o móvel está uniformemente variado e ao entrar no vértice ele entra em estado de repouso. Então o móvel tende a entrar em repouso. Se ele tende nesse movimento a entrar em repouso, dizemos que o movimento será retardado, ou seja, a velocidade do móvel diminui no decorrer do tempo até ele entrar em estado de repouso, que é nesse ponto aqui, ó, no vértice. No segundo ramo da parábola, nós temos o que? Ele parte do repouso e adquire velocidade. Isso ainda em movimento uniformemente variado, ou seja, a velocidade vai aumentando no decorrer do tempo, então ele produz um movimento acelerado pós o vértice. Então nós temos movimento acelerado após o vértice, ou seja, a velocidade aumenta no decorrer do tempo. Analisando o gráfico da aceleração da posição em função do tempo, quando a aceleração for menor do que zero, ou seja, negativa. Então, o primeiro passo é identificar que no vértice o móvel tem a velocidade igual a zero e, nesse momento, ele muda o sentido da trajetória. Pronto. Primeiro passo, determinar o sinal da velocidade. No primeiro ramo da parábola, percebemos que a reta da função é crescente antes de chegar no vértice. Portanto, se a reta da função é crescente, a velocidade é positiva e o movimento é progressivo. No segundo ramo da parábola, percebam que no segundo ramo a reta da função, o segundo ramo da função é decrescente. Portanto, se é decrescente, a velocidade é negativa e o movimento é progressivo, ou seja, o móvel nesse instante, nesse intervalo, ele está no sentido oposto à trajetória. Percebam também que no primeiro ramo, o móvel está em movimento variado, uniformemente variado, mas ele tende a entrar em estado de repouso aqui no vértice. Então, se ele tende a entrar no estado de repouso, significa dizer que ele está em movimento retardado antes de chegar no vértice, ou seja, a velocidade diminui com o tempo até parar no vértice. No vértice, ele muda o sentido, iguala a velocidade a zero e muda o sentido da trajetória. Quando ele muda o sentido da trajetória, ele mantém um movimento uniformemente variado e agora passa a aumentar a sua velocidade no decorrer do tempo. Então, pós-vértice, nós temos um movimento acelerado. Está aí caracterizada a análise do gráfico da função da posição em função do tempo para o movimento uniformemente variado. Depois dessas análises, agora podemos responder a questão 23 do exercício de vocês. Lá diz o seguinte: analise as afirmações sobre o movimento cujo gráfico da posição em função do tempo é representado a seguir. Então, nós temos o gráfico da posição em função do tempo. Nós temos uma parábola com concavidade voltado para baixo, de 0 a T2, e depois de T2 em diante, nós temos uma parábola com cavidade voltada para cima. Então, nós temos no primeiro momento, podemos dizer que a aceleração é menor do que zero, porque a concavidade do gráfico da função, da parábola da função está voltada para baixo. E de T2 em diante, nós temos a aceleração positiva, porque a concavidade da parábola está voltada para cima. Então, vamos analisar as questões. A 01. O movimento é acelerado de 0 a T1. Então, vamos analisar. De 0 a T1, nós temos em T1 o vértice da parábola. Nós vimos lá na explicação anterior que no vértice da parábola a velocidade é igual a zero e o móvel muda de sentido. Ou seja, então de 0 a T2, o móvel está numa situação, tende a entrar em estado de repouso. Se ele tende a entrar em estado de repouso, o movimento é retardado. Então, entre os intervalos de tempo 0 a T1, o movimento é retardado. E na 01 diz que de 0 a T1 o movimento é acelerado. Então, a alternativa é
falsa. Na questão alternativa 02, o movimento é acelerado de T1 a T2. Bora ver. Entre T1 e T2, passa aqui do vértice, onde a velocidade é igual a zero, tem a mudança de sentido do móvel, e ele continua em movimento uniformemente variado. Então, ó, se ele parte do repouso e continua em movimento uniformemente variado, significa que a velocidade vai aumentar no decorrer do tempo. Ele partiu do repouso, continua em movimento uniformemente variado. Então, vai aumentar a velocidade no decorrer do tempo. E se aumenta a velocidade no decorrer do tempo, nós temos sim movimento acelerado. Portanto, entre T1 e T2, o movimento será sim acelerado. Então, item 2 está correto. Marca um X aí no item 2. Analisando o item 4, o movimento é retardado entre T2 e T3. Bora ver, entre T2 e T3, o movimento é retardado? Bora analisar. Em T3, nós temos o vértice da parábola. No vértice da parábola, a velocidade é igual a zero. Se é igual a zero, ele muda de sentido. E entre T2 e T3, ele tende a entrar em repouso. Se ele está em um movimento uniformemente variado e tende a entrar em repouso, podemos afirmar que o movimento será retardado, ou seja, a velocidade está diminuindo com o tempo. Se a velocidade diminui com o tempo, tendendo a entrar em repouso entre T2 e T3, que é o vértice, ó, velocidade igual a zero, repouso. Então, podemos dizer sim que entre T2 e T3 o movimento será sim retardado. Então, item 4 está correto. Item 8. A velocidade é positiva de 0 a T2. Bora analisar. De 0 a T2, a velocidade é positiva? Bora analisar. Ó. Entre 0 e T1, nós temos a reta da função crescente. Se a reta da função é crescente, a velocidade é positiva. Até aí tudo bem. A reta da função é crescente, então velocidade positiva. Entre T1 e T2, a reta da função é decrescente. Se a reta da função é decrescente, a velocidade será negativa. Portanto, item 8 está errado. De 0 a T1, a velocidade sim é positiva, mas de T1 a T2, a velocidade será negativa. Então, o item 8 é falso. Item 16. A velocidade é negativa de T1 a T3. Bora analisar. De T1 a T3, será que a velocidade é negativa? Então, bora lá. Entre T1 e T2, a reta da função é decrescente. Se a reta da função é decrescente, a velocidade é sim negativa. Correto. Entre T2 e T3, a reta da função continua decrescente. Se ela continua decrescente, até chegar em T3, a velocidade é sim negativa. Portanto, o item 16 está correto. Entre T1 e T3, a velocidade, reta da função decrescente, velocidade é sim negativa. Está respondida a questão 23. Questão 31. O gráfico abaixo descreve um movimento de um carro onde a velocidade varia com o tempo. Então, nós temos o gráfico da velocidade em função do tempo. Determine letra A aceleração escalar do carro no instante 3 segundos. No gráfico a seguir, nós temos a representação dos tempos de 0 a 2, de 2 a 6, de 6 a 12 segundos. Onde nós temos aqui que a velocidade inicial é menos 10 metros por segundo no instante 0. No instante 2 segundos, a velocidade é 0, ele muda o sentido da trajetória, está lá no vértice, só que aqui o gráfico não é da posição em função do tempo, e sim da velocidade. E no instante 6 segundos, a velocidade é igual a 20 metros por segundo, e entre 6 e 12 segundos ele mantém a mesma velocidade. Em 12 segundos, a velocidade também será de 20 metros por segundo. Aí ele quer saber a aceleração escalar no instante 3 segundos. Professor, como é que eu respondo essa pergunta se ele no gráfico não tem o instante 3 segundos? Olha só, no instante 3 segundos está entre 2 e 6 segundos. Eu não tenho aqui especificamente o valor da aceleração no instante 3 segundos. Mas no instante 3 segundos, a gente pode analisar, perceba que a reta da função
ela é linear, ou seja, em linha reta, e é crescente. Ou seja, podemos determinar que o movimento aqui é uniformemente variado. E a característica do movimento uniformemente variado é que a aceleração é constante. Ou seja, eu posso afirmar com certeza que entre 0 a 6 segundos a aceleração é a mesma. Se a aceleração é a mesma, então basta eu descobrir o valor da aceleração que eu obtenho o resultado da letra A. Qual é a fórmula da aceleração? A aceleração é o quê? Variação de velocidade dividido pelo tempo, intervalo de tempo. Onde a variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial, que é V0, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, que é T0. Substituindo valores, nós temos a velocidade final, daqui nessa reta inclinada, a velocidade final é 20, tá? E a velocidade inicial, professor, é menos 10. Então vai ficar 20 menos da fórmula, menos 10 entre parênteses, que é a velocidade inicial. E o tempo? O tempo final, quando é 20, o tempo final é 6 segundos e o tempo inicial é 0. Então, vai ficar 20 menos da fórmula, menos 10, dividido por tempo final, que é 6, menos o tempo inicial, que é 0. Pronto, menos com menos dá mais, 20 mais 10 dá 30, dividido por 6 menos 0, que dá 6. Então, ficando 30 dividido por 6 dá igual a 5 metros por segundo ao quadrado. E já descobrimos a aceleração no instante de 3 segundos, porque é constante. Valor 5 metros por segundo ao quadrado, aceleração escalar média, e descobrimos o resultado. Na letra B, ele quer saber o seu deslocamento entre os instantes de 2 e 12 segundos. Então percebam aqui que entre 2 e 12 segundos, a nossa reta da função forma um trapézio. E nós vimos lá na aula teórica de gráfico do movimento uniformemente variado que o deslocamento produzido por um móvel é numericamente igual à área do trapézio. Então nós temos a fórmula, o deslocamento escalar é igual à área. E a área lá na matemática é a fórmula base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então basta identificar nesse trapézio qual o valor da base maior, qual o valor da base menor e descobrir o valor da altura. Vamos lá. A base maior está aqui entre 2 e 12 segundos. Então vamos fazer 12 menos 2 dá 10 metros. Então aqui vamos botar em centímetros. Aqui, daqui para cá, 12 menos 2 dá 10 metros. Vamos botar em unidades. 12 menos 2 dá 10. Então, temos 10 metros, vamos dizer aqui. Aqui na parte de cima, a base menor é essa daqui, que vai de 6 a 12. Então, basta subtrair. 12 menos 6 dá 6. Então, achamos a base maior, que é 10, a base menor, que é 6, e a altura do trapézio é essa daqui, que vai de 0 a 20. Então, 20 menos 0 dá 20. Substituindo valores, temos base maior 10, base menor 6, vezes a altura, que é 20, dividido por 2, que é da fórmula. Substituindo valores, 10 mais 6 dá 16, 16 vezes 20 dá 320, e 320 dividido por 2 dá 160, portanto, o deslocamento do móvel será de 160 metros. E está respondida a nossa questão. Finalizamos por aqui o nosso exercício e até uma próxima oportunidade. Tchau!